Boa noite, pessoal. Como prometido, hoje a gente vai fazer uma live falando sobre os efeitos do açúcar. Essa live era para ter acontecido há umas 2 semanas atrás, mas acabou não acontecendo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito do açúcar no nosso corpo, né? Então, já dizendo para vocês que acho que não existe uma quantidade boa ou uma quantidade saudável de açúcar, né? A gente acaba todos consumindo um pouquinho de açúcar, né? Mas o grande problema é que a maioria das pessoas está consumindo uma quantidade excessiva de açúcar, tá? E aí a gente vai pensar que um monte de coisa pode virar açúcar, né? Então, inclusive, principalmente a sua farinha, né? A farinha branca que a gente tanto fala, que eu falo diariamente para meus pacientes, que é uma grande fonte que acaba virando glicose, açúcar no sangue, né? As pessoas quando lembram, olá Elizabeth, boa noite. As pessoas lembram muito de açúcar no doce, né? Claro que o doce tem muito açúcar. As bebidas, né, açucaradas, né, os refrigerantes, também tem muito açúcar. A gente não pode esquecer que suco também pode ter muito açúcar, dependendo do tipo de suco e da quantidade de suco que você está ingerindo, né? Então a gente tem que cuidar que até coisas boas, exemplo, fruta e suco em excesso vai, é claro, fazer mal, né? Então a dose é o que faz o remédio ou faz o veneno. Mas em geral, o que eu tenho visto é que a grande maioria das pessoas está ingerindo farinha demais e comida de verdade de menos, tá? E a farinha vai virar açúcar, né? E aí, o que a gente vai, né? O que a gente vai ver quando tem muito açúcar entrando no nosso corpo, né? Vai aumentar o risco de diabetes, né? Vai aumentar o risco de colesterol, de gordura, né? Principalmente de gordura no fígado. Lembrando que antigamente o que mais dava gordura no fígado, esteatose hepática, era a bebida. Hoje o que mais dá gordura no fígado é açúcar, farinha, né? Olha só. Também que vai ter os efeitos do açúcar no corpo, a gente pode ter até o aumento do risco de câncer, né? Olha só que interessante, né? As suas farinhas, o seu docinho que você está comendo pode até aumentar o seu risco de câncer, né? E uma das coisas mais importantes de quando eu falo em açúcar é que o açúcar, no fim, vai aumentar o fator de transcrição NF-kappa-beta. Mas o que é isso? É um fator de inflamação, tá? É um fator que inflama, ou seja, quando você acaba comendo aquele pãozinho, fazendo aquela hiperglicemia, comendo aquele açúcar, você ativa o NF-kappa-beta, você inflama. E se você inflama, algo bom não vai acontecer no seu corpo, tá? Então, eu vejo muita doença autoimune, que um dos gatilhos, né, a pessoa está estável, vamos lá, que doença autoimune? Hashimoto, lúpus, artrite reumatoide, né, entre outras, psoríase, todas essas doenças, né, quando a pessoa come açúcar, isso pode ser um gatilho para vir a doença, né? De repente a doença estava meio adormecida, estava meio quietinha, final do ano, comeu muito açúcar, comeu muita farinha e, bum, a doença autoimune voltou com tudo, tá? E aí as pessoas só lembram muitas vezes de tomar o remédio, mas não lembram de reduzir o açúcar, de reduzir a farinha e de reduzir tudo aquilo que faz hiperglicemia no seu corpo, tá? Mas não é só isso, ainda tem uma outra coisa que é muito importante, que o açúcar vai ter um efeito que para mim é o pior efeito, não sei se é o pior, junto com o NF-kappa-beta, que é a famosa resistência insulínica. E o que é a resistência insulínica? É quando esse hormônio chamado insulina, que é um hormônio muito importante, produzido pelo nosso pâncreas, quando a glicose sobe no sangue, para pegar e levar a glicose gentilmente para algum lugar, né? Principalmente para o músculo, para ser queimado no músculo, ou se não tem músculo para queimar, vai levar para o fígado, vai levar para nossas células de gordura para fazer gordura, né? Então a insulina é um hormônio que pode mandar a glicose queimar, né, ser queimada dentro das células, ou pode mandar ser anabolizada nas células de gordura ou lá no fígado também, né? Então, o que a gente vê hoje é resistência insulínica, essa insulina que passa a não funcionar adequadamente, ela não consegue fazer o seu papel, não consegue levar mais a glicose para dentro das células. Por exemplo, as células musculares, que a maior parte da glicose vai ser queimada dentro dessas células musculares. Agora, imagina você que não tem muito músculo, né? Como é que você fica? Você não tem onde colocar a
a glicose sobe no sangue. Se subir a um patamar, né, X, vai chegar a diabetes. Né? Por isso que quando a gente fala em diabetes, a gente tem que olhar para o seu músculo. Por isso que quando eu no meu consultório vejo meus pacientes, né, que estão lá com a sua glicose alterada, eu vou lá e faço uma bioimpedância para avaliar como é que está o músculo dessa pessoa, e muitas vezes eu vejo que o músculo está baixo, está pequeno. Né? E aí uma das melhores opções, além, claro, imprescindível, questão de dieta, é começar a fazer algum tipo de exercício que aumente os seus músculos. Isso é muito importante. É muito importante. Né? E a resistência insulínica, que pode ser muitas vezes causada pelo excesso de açúcar ou de farinha que você está comendo, vai trazer efeitos deletéricos para todo o lado de onde você anda do seu corpo, né? Pessoas com resistência insulínica, que comem muito açúcar, muita farinha, tem cansaço, né? E cansaço é uma coisa que eu vejo todo dia no consultório. Uma das maiores queixas que eu tenho no consultório é cansaço, né? Fadiga, né? Fome constante, não consigo perder peso, tenho desejo por açúcar. Aí um monte de gente já se identificou, né? Cansaço após as refeições, dores articulares, aquela gordura na barriga, né? Isso é bem comum. Colesterol e triglicerídeos elevados, tem muita relação com resistência insulínica. Desequilíbrios hormonais, né? Por exemplo, a SOP, né? Os ovários policísticos. Tem muitas meninas, tem muitas mulheres jovens com SOP. Quem tem SOP tem resistência insulínica, tem que controlar a farinha e o açúcar que está comendo, pessoal. Tem que controlar. Né? A SOP vai ter muitas vezes acne, tem aumento dos pelos, pode ser os pelos faciais, pode ter infertilidade, e a SOP tem essa ligação, essa associação muito forte com a resistência insulínica. Resistência insulínica está relacionado muito ao açúcar, né? A farinha, né? Então a gente vai ver, né? Tá tudo interconectado, né? Por isso que hoje o que eu vejo no consultório é que aquelas pessoas que consomem muita farinha estão sempre lá com a sua insulina alta, está sempre com a sua glicose um pouquinho mais alta, está sempre com o triglicerídeo um pouquinho mais alto. E aí o açúcar, além de tudo, ainda mexe no ácido úrico, que é um outro marcador muito importante que você precisa acompanhar. Porque o ácido úrico alto, ele vai, a partir de 6,5, também piorar, vamos pensar assim, o óxido nítrico nas suas artérias. Vai começar a aumentar a pressão arterial. Tem muito homem com pressão arterial que está com ácido úrico alto, e ao baixar o ácido úrico você consegue reduzir um pouco a pressão arterial. Muitas vezes não é suficiente para tirar medicamento de pressão, mas às vezes os homens, quando faz tudo o conjunto junto, faz dieta, faz exercício, perde peso, baixa o ácido úrico, baixa o triglicerídeo, baixa a insulina, baixa a pressão arterial. Né? E aí, quando faz esse conjunto de coisas, muitas vezes consegue até retirar medicamento para pressão, né? Para pressão alta, para hipertensão, né? Então é importante, né? Mas claro que lembrar que a pressão tem que estar controlada, né? Não adianta, não quero tomar remédio e estar com a pressão alta, né? A gente sabe que isso aumenta a mortalidade. Você tem que controlar a sua pressão, mas primeiro, antes até de tomar remédio, eu digo, você tem que fazer o seu dever de casa, né? Fazer exercício, dormir, se alimentar bem, né? Todas essas coisas, né? E a gente vê, outra coisa interessante do açúcar é assim, tem muita gente que entende que o açúcar ou que a farinha faz mal, mas não consegue se livrar desse vício. Eu digo que a farinha, o açúcar é crack, é droga, como eu digo, né? Como eu brinco com meus pacientes. Porque o açúcar, ele vai ativar, né, lá no seu cérebro, vai ativar uma rota da dopamina. E a dopamina, o que a dopamina é? É um neurotransmissor. É um neurotransmissor que te dá poder cerebral. Né? Poder cerebral. Você se sente o dono do mundo quando você tem dopamina. Né? E aí, você vai dizer, então eu como açúcar e viro o dono do mundo? Sim, você vira dono do mundo por alguns segundos. Só que o problema é que a ativação da dopamina pelo açúcar dura muito pouco tempo. Tá? Eu digo, é um crack. Porque logo depois, você já quer mais. Porque acaba aquela euforia, acaba aquela liberação de dopamina, vai durar segundos. E aí você vai querer o quê? Você quer aquela dopamina de novo. Você quer se sentir o dono do mundo de novo. Então você quer mais e mais e mais açúcar e você entra num loop que não tem feedback negativo, que eu digo. O que é o feedback negativo? Tipo assim, você comeu, o corpo entendeu que é suficiente e ele vai dizer, vai dar um feedback, ó.
cérebro, deu desse negócio, tá tudo bem, não precisamos mais. Não, o açúcar não tem isso, tá? O açúcar, ele cada vez vai querer que você coma mais e mais e mais, né? E o muito interessante de eu ver é que muita gente, depois que começa a comer um chocolatinho depois do almoço, faz isso durante 2, 3 dias. Experimente, ou melhor, não experimente. Porque depois de 2, 3 dias você fazendo isso, você não consegue largar mais o seu chocolatinho depois do almoço, né? E aí, você, quando vê, passou 1 mês, 2, 3 meses comendo aquele chocolatinho todo dia depois do almoço. Eu vou dizer para vocês, tá? Eu tenho vários pacientes, tá? Que, teoricamente, tem tem um estilo de vida ótimo. Dorme bem, faz exercício, né? Até tem um peso, né, bem controlado, tem tudo certo. Tá lá os marcadores, os hormônios, tudo correto. Mas diz, eu gosto muito de açúcar, eu como todo dia depois do almoço um docinho. E a gente vai olhar a insulina dessa pessoa, tá alta, tá? Tá acima de 10, tá acima de 12, tá 14. Eu já vi vários também pacientes nesse nível, né? Tu olha para ele, parece que ele tá saudável, sobre todos os aspectos. Tu olha, a pessoa tá ótima, mas já tá com a sua insulina mais alta. E lembrando vocês que a insulina pode ser um grande marcador de um futuro diabético, né? E o diabético nada mais é que um intolerante à glicose, intolerante a carboidrato, que não está mais metabolizando direito, né, os carboidratos, vai fazer a resistência insulínica e com isso vai atrapalhar todo o seu corpo, tá? E aí você pode dizer, mas tem um monte de gente diabética por aí, tem um monte de gente com alteração de glicose, de insulina e as pessoas estão vivas. Sim, muita gente está viva, mas com que qualidade de vida? Né? E qual é a qualidade de vida que você quer ter? Né? Porque o que eu estou pensando aqui é garantir uma boa qualidade de vida até o fim dos nossos dias. Tá? E o que eu vejo é muita gente depois de seus 50, 60, 70 anos com uma qualidade de vida muito ruim. Tá? Isso, embora tenha sido muitas vezes regra, não precisa ser assim. Tá? Porque eu vejo muita gente que está se cuidando e que consegue ter uma qualidade de vida excepcional até o fim de seus dias. Tem gente viajando sozinho com 70, 80 anos. Tem gente que consegue carregar suas malas com 80, 90 anos. Né? Ao passo que tem outros com 80, 90 de fralda. Que está lá com declínios cognitivos graves. Lembrando a vocês que o açúcar é muito ruim para o cérebro. Tá? O Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, né? É uma demência, onde você vai ter alterações graves na questão cognitiva. A gente tem alguns tipos, né? O Alzheimer, na verdade, a gente pode dizer é uma doença que tem vários tipos, né? Mas um pouco do Alzheimer tem a ver com a glicose, né? Com a hiperglicemia, com a insulinemia, né? Ou seja, a gente pode dizer que existe até um tipo de Alzheimer que é o diabetes do cérebro, um diabetes tipo 3. Né? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar o que você está fazendo hoje para garantir os seus 60, 70, 80, 90 com saúde cerebral? Hoje mesmo estava falando com um paciente, tá? Que ele veio no consultório e a gente estava conversando, né, sobre a hemoglobina glicada dele. E ele estava com uma hemoglobina glicada de 7,2, né, um diabético. E glicada assim é muito ruim para o corpo, muito ruim para as artérias do seu olho, né? Tem que cuidar, a artéria do olho é muito sensível, hiperglicemia faz mal para o olho, faz mal para o rim, faz mal para o cérebro, faz mal para nossas artérias. Né? São todos lugares onde a hiperglicemia causada pelo excesso do açúcar vai causar problemas para você. Né? Então, se você quer viver bastante, quer viver com qualidade de vida, vai ter que comer um pouco menos de açúcar. Né? A gente tem que começar a pensar que a gente vai ter que fazer escolhas na vida. E a escolha parte também, e a gente também não comer tanto açúcar assim. É claro que eu vou falar para vocês que o açúcar dá um prazer. Eu falei agora há pouco para vocês de dopamina, né? Ele vai fazer uma liberação de dopamina, vai te dar prazer, você vai se sentir poderoso, né? O poder cerebral da dopamina, né? Vai deixar você muito poderoso, mas por muito poucos segundos. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Você tem que trocar esse prazer momentâneo, né, por um benefício no futuro, né? Um benefício de qualidade de vida, de bem-estar,
de felicidade, de tranquilidade, né? Mas a maioria das pessoas não faz esse tipo de associação, né? A gente quer o prazer imediato, a gente vive uma sociedade do prazer imediato, né? É muito difícil conseguir convencer você de não ter este prazer imediato para ter um ganho muito maior futuro, né? Mas no fim, é isso que a gente tem que pensar quando a gente está falando aqui de açúcar, tá bom, pessoal? Não gosto de dizer que não existe dose segura de açúcar. Hoje, uma das coisas que eu mais vejo que se transforma em açúcar, as pessoas muitas vezes não se dão conta, é a farinha, sobre qualquer uma de suas formas, né? A farinha se transforma em açúcar no sangue. Se você não estiver fazendo uma boa musculatura e fazendo bastante exercício, né? E estiver comendo farinha, é uma grande chance que isso vai virar gordura ou vai virar alguma coisa que vai incomodar alguma das áreas principais e mais nobres do seu corpo. Por isso, a gente tem que se preocupar muito com o açúcar. E uma das coisas que eu também falo, muita gente fica discutindo qual é a dieta perfeita, mas das grandes dicas que todo mundo fala quando a gente está falando em melhorar composição corporal, em perder peso e ganhar saúde, é simplesmente corta o açúcar que a sua saúde vai melhorar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Na próxima semana estamos aí fazendo mais uma live falando sobre uma coisa relacionada à saúde. Semana que vem acho que a gente vai falar sobre vitaminas, B12, magnésio, ômega 3. Vamos falar sobre coisas muito interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se essa live é para alguém que você conhece que vive comendo açúcar, né? Manda um aviãozinho, manda para essa pessoa, né? Também essa live depois eu deixo ela lá no YouTube para vocês, tá bom? Grande abraço a todos, uma excelente semana, muita paz, muita saúde e gratidão a todos, viu?